Olá, tudo bem? Eu sou a Cristina Grêmio, colunista da Gazeta do Povo. Você sabe que eu gravo entrevistas em vídeo, normalmente faço de casa, no meu home office, mas hoje estou aqui no estúdio da Gazeta do Povo com uma companhia que vocês vão adorar. Eu sei que os assinantes da Gazeta do Povo e os seguidores estão há muito tempo esperando ver e ouvir de novo. O Guilherme Fiuza está aqui comigo no estúdio, então é um prazer enorme trazer para vocês. O Guilherme Fiuza vai falar do novo projeto que ele está fechando aqui para a Gazeta do Povo, para os assinantes da Gazeta do Povo e para os novos assinantes também. Então, antes de mais nada, se você valoriza o compromisso da Gazeta do Povo com o debate honesto de ideias, sem se render ao politicamente correto, né? A gente sempre enfatiza isso, a Gazeta não entra nessa paranoia do politicamente correto. Esse é o momento ideal para você se tornar assinante do jornal. Ao clicar no link que está na descrição do vídeo, você vai ter acesso a uma oportunidade única. Assinar a Gazeta do Povo pagando só R$ 5,90 por mês nos primeiros 3 meses e dessa forma terá acesso a todo o conteúdo jornalístico e também aos conteúdos produzidos de forma exclusiva para os assinantes por mais de 40 colunistas. A lista é enorme, tem J.R. Guzzo, Alexandre Garcia, Lacombe, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten, o Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputados, né? Você vai ter acesso às crônicas diárias do Paulo Pousonoff, que fazem muito sucesso com a nossa audiência, e muito mais. Então, o melhor de tudo é que não vai ter restrições ou barreiras, é uma oportunidade única para você. Já a entrevista com Guilherme Fiuza. A gente quer falar sobre o audiobook que está sendo lançado aqui na Gazeta do Povo. Então, muito bem-vindo ao estúdio da Gazeta, uma alegria te encontrar, dá aqui a mão de novo. Ah, que alegria, já abracei, já beijei. Esse gelo de Curitiba. Esse gelo, a mão gelada, estou no estúdio já há um tempo aqui, já estava participando de outro programa. Nenhum e gravando. Casaco faz efeito. Blusa né? de lã, casaco, mas é incrível, né? Os taxistas estão todos de luva, né? Os motociclistas, então, coitados, sofrem nessa época. Eu falei, o Guilherme Fiuza vai trazer um calorzinho pra gente do Rio de Janeiro. Não conseguiu, porque a frente fria aqui tá forte, mas traz um calor nessa novidade aí. Conta pra nós, o que tá vindo? Um prazer enorme estar com você, né, Cris? Nós somos aí parceiros já de longa data. Já podemos dizer longa data, né? Sim, né? Já se vão 5, 6 anos aí. Eu entrei na Gazeta do Povo para desenvolver um projeto do qual o Fiuza fazia parte, né? O saudoso Última Análise, nosso primeiro programa diário aqui de análise. Aí passamos juntos pela Jovem Pan, Oeste, né? Isso. Onde você vai, eu vou. Né? Tá me seguindo ou eu tô te seguindo? E aí chego aqui com esse privilégio de estar falando com você para sua coluna, né? Sobre esse lançamento que é o Revolução S.A., né? Eu acho que o título já diz bastante, né? Uhum. A ideia é quanto custa um ideal, né? É um audiobook, então é um livro em que a gente vai ouvir o Guilherme Fiuza contando a história, o que já é uma delícia, porque a gente comentava aqui nos bastidores, tem muita gente que é fã da tua voz. Tem esse treino de narrar, né? Eu fiquei fazendo muito tempo esse tipo de crônica, narrando o meu próprio texto, né? E com ilustrações e tal. Então, o livro, né, que é uma narração mais alentada, mais longa, é uma novela, uma grande novela de ficção, evidentemente com muitas paródias, né, sobre a política, não só a política brasileira, mas especialmente nessa questão, né, que está muito forte hoje em dia, que são as utopias, os ideais, né, assim, as supostas éticas, né, Cris? A gente vive assim, uma espécie de uma febre eu chamo de falsas éticas, né? Porque são etiquetas, são quase que bijuterias. Bijuteria é um bom nome, porque é tudo tão superficial quando a gente pensa, né? Exato. E essas narrativas que vão sendo repetidas e... a gente adotou até essa expressão da sinalização de virtude, né? Sim. Parece que isso parece importar mais para muitas pessoas do que os reais valores que elas defendem, né? Que são... E importa para muitas pessoas porque dá dividendos, né? Não é porque as pessoas... Porque, assim, de repente, você afetar uma grandeza de um jeito fácil, né? Pelas redes sociais, você fazer uma afirmação qualquer e as éticas, entre aspas, vão sendo inventadas, né? Usou a cor tal, pronunciou a palavra tal, né? Acenou em relação a uma minoria. Não é possível que isso perdure, já está perdurando muito, né? Que o declaratório, né, que uma retórica reles
possa ser confundida de fato com uma afirmação de princípio, né? Os seus valores, os seus princípios e tal, você tem que se comprometer, você tem que viver, você tem que se expor e batalhar por isso. E virou realmente uma feira de afetações, e isso seria só uma coisa chata e antipática se não tivesse derivado nos últimos anos para formas muito graves de controle, porque a partir do momento em que eu invento uma suposta ética, que é de uma cartilha em geral tosca, e você diz, não, peraí, eu quero discutir isso, quero apreciar isso de uma outra forma com liberdade, você já entra num crivo muito pesado, você já é estigmatizado, né, de várias maneiras. E perseguido também, né? E cancelado, para usar a linguagem das redes sociais. Tem os sleeping giants da vida que perseguem, que assediam, que fazem outros tudo na base do linchamento. O linchamento virtual, tudo assim, na base de apavorar. O cara está assim, não vou entrar muito nessa não, vamos supor um anunciante. Não vou entrar muito nessa não. Aí montam lá uma turba para ir para cima do produto dele ou do veículo onde ele anuncia, etc. e tal, e vira uma questão, como é que você se livra disso? Né? Aí você passa a ter que ser um herói né, estoico para parar e dizer assim, não, eu vou continuar assinando mesmo, patrocinando mesmo com esse cerco. Né? Então, eu acho, Cris, que é um período altamente reacionário que nós estamos vivendo, e o maior problema é que o reacionário está travestido de moderno, está travestido de progressista. Isso que eu ia dizer. Porque quando fala reacionário, todo mundo já associa a conservador, já que dividiram a sociedade em né, vermelho e não vermelho, em direita e esquerda, em conservador e progressista. Eles querem associar a palavrinha progresso, ou a palavra progresso, a palavrinha progressista, e aí eles são reacionários, mas não se assumem como tal, acusam os outros. Então é uma confusão tremenda de É uma inversão, eu diria assim, tem uma inversão exata de sinais. Né? Quer dizer, você, a pretexto de ser aquele que liberta, você restringe. É uma inversão exata de sinais. E aí vamos voltar para o livro aqui, que a gente vai conversando. Não, a gente está no livro. A gente está no livro. Só para dizer que isso tudo é tema do livro. Estou com uma sinopse aqui na mão, vou dar uns spoilers, porque foi uma sinopse, pelo que me disseram, preparada por você mesmo. Então ele está falando aqui do que se trata, né, o Revolução S.A., que é esse audiobook que nós vamos ter em mãos já a partir de... Agora, final dessa semana já, eu acho que já vai estar disponível para quem assinar a Gazeta do Povo. É dia 20. Isso. Dia 20, né? Então aqui, ó, o primeiro governo popular assume prometendo libertar o país da opressão dos ricos. O discursinho bonito, né? Filha de um dos maiores empresários do país, a jovem Luana Maxwell rompe com a família aristocrática no dia da eleição. Sufocada aos 25 anos, ela sai de casa só com a roupa do corpo, que coisa mais progressista. Afrontando duplamente o pai magnata, abre mão da herança da sua rede de hotéis e vai procurar a vida real ao lado dos adversários políticos dele, do pai. Então vem também aquela rebeldia jovem associada ao progressista, ao esquerdista, enfim, tem todos os elementos mesmo. Aí a sinopse segue aqui, mas a gente vai conversando. Mas aí só sobre isso, Cris, eu também estou trazendo a crítica à família aristocrática que ela abandona. Né? Porque justamente é um livro, é uma novela, né? Em que eu quero mostrar, né? Na verdade eu quero entreter. Eu não sou contra o entretenimento, a diversão. Então são 60 personagens, dramas variados. 18 capítulos, né? 18 capítulos. Dividido ali em partes. Eu vou dizer que não depende da mensagem política para existir a história. Eu acho que isso é muito importante, porque a gente está perdendo isso de vista. Né? Tudo tem que ter um selinho político, um carimbinho, né? E aí não, tem drama, tem amor, tem morte. Ela se apaixona, tem ONG no meio, tem todos os elementos, por isso que a gente vai associando. Eu li a sinopse aqui, associei em alguns momentos com Lava Jato, com Mensalão, porque tinha essas famílias também aristocráticas metidas no meio, as empreiteiras lá no caso da Lava Jato. Porque como sempre acontece, os grandes totalitarismos nascem de uma promessa de felicidade, né?
Você começa, né, você pensa nos regimes mais brutais do século XX, por exemplo, eles nascem de uma promessa de organização, de uma promessa de evolução civilizatória, não é isso? Nazismo, fascismo, etc., são comunismo, né, que promete igualdade. Né? Até a Revolução Francesa, né, com aqueles ideais. Exato. Né? Quer dizer, você não está dizendo assim, não, eu vou agora maltratar todo mundo e todo mundo vai me obedecer. Não. Você chega com uma historinha bonita, né? Vamos levar a sociedade a um patamar melhor, bacana, mais civilizado, mas, pô, quem atrapalhar, dança, né? E sempre muito cheio de slogans, né? No comunismo atual, ou na ditadura atual, disfarçada de democracia, né? O amor venceu, o Brasil voltou, vamos reconstruir, não estava destruído, mas vamos reconstruir. É, por isso que eu sempre sou muito, né, é até chato falar isso, mas eu sou quase anti-acadêmico, porque eu acho que as doutrinas existem, né, são importantíssimas, né, fazem parte da cultura, mas não é possível que a vida real, a vida normal, as pessoas, isso se tornou uma febre. As pessoas falam o tempo inteiro como se estivessem numa sala de sociologia. A vida não é assim, né? Acho que os conceitos são importantes para demarcar, para trazer o conhecimento, mas isso é parte dessa patrulha insana, né? Assim, qualquer coisa que se fale em qualquer situação, o olhar já está viciado para enquadrar, né, num conceito aceitável ou não e tal. Então, nesse caso, eu estou fazendo a crítica completa, e tem muito humor, apesar de ser um drama, tem muito humor na história, e eu acho que o humor tem que ser 360 graus, né? Assim, ele tem que atingir tudo. Então, essa família, que essa jovem, que nem era idealista, ela era uma jovem mais contida até, né? Uma filha única de aristocratas, ela acha que falta algo na vida dela, e de fato falta, né? Então, não tem o bonzinho e o malzinho na história, né? A ideia é ir mostrando todas as imposturas, né? É ir mostrando as falsas promessas, né? Então, também nessa família, ela é criada ali com muita, né, com muito cuidado, né, com muita atenção, mas digamos que seria aquela família mais tradicional que, sem ter essa intenção, também abafa um pouco o desenvolvimento do filho. E é aí que entra o espertalhão supostamente progressista, porque poderia haver algo virtuoso em você dizer assim, não, uma família que oprime não é defensável, não é uma boa família. E uma família pode ser opressora, né, como já vimos muito acontecer. E aí o libertador passa a ser aquele, não, você não necessariamente rompe com a família, mas você critica a sua família, e se a sua família não permite a sua crítica, você vai procurar um outro caminho. Isso pode ser libertador, só que aí aparece o vendedor de ilusão, né? Aquele que vai dizer, não, eu sou contra a família, o outro vai dizer, não, eu sou a favor da família. E aqui que entra, tem um professor de mestrado, tem esse pessoal de ONG, enfim, você faz um apanhado inteiro da crítica social aqui nesse audiobook. Porque ela conhece nesse professor de mestrado, que é também um homem inteligente, arrojado, charmoso, sedutor. Então, assim, a princípio, nada mal. Ele está trazendo ideias que para ela são libertadoras. Ela, de fato, tem um nível de asfixia na família e poderia ser, de fato, uma libertação, né? Aí, sem querer dar spoiler, a gente vai ver que, né, hoje em dia, quer dizer, é uma crítica sobre a realidade contemporânea, né? Hoje em dia, quando tem muita promessa, né, quando tem muito aceno, muito outdoor sobre alguma coisa boa, dificilmente ela será boa, né? Porque as coisas realmente boas não têm esse chamariz todo. Não tem As coisas realmente boas são descobertas, elas não são escancaradas. E não tem essa venda carnavalesca. Sim. Imagina se isso é defesa de minorias, você passar 24 horas por dia fingindo que você é um combatente do racismo. Isso, né, você tem que fazer com efetividade, mas não ficar nessa propaganda rala, né?
E aí, sem querer dar spoiler, mas já dando até porque está na sinopse aqui, tem até assassinato na história. Tem. Não é só um thriller político, então... Porque o que a gente está vendo, né, Cris, é que essas formas de dominação mais contemporâneas, que são muito bem envernizadas, né, em bondade, suposta bondade, elas são violentas. Né? Elas são violentas. O que a gente está vendo é essa escalada que a gente vive hoje de autoritarismo velado, sempre velado, né? As checagens, todas essas ideias aí que foram aparecendo como quem não quer nada, elas são muito brutas, né? O jogo é o da estigmatização, você já passou por isso, né, fartamente e venceu e tem vencido e vai vencer sempre, mas é uma forma insidiosa de tentar dizer que você não tem ética ou que você está ferindo, né, algum interesse da coletividade, ou seja, que você é um estorvo e não merece exercer a tua profissão. Isso é uma coisa muito violenta e eu acho que essas pessoas que estão, e são muitas, né, que estão caindo na tentação da dominação, do controle, com essa fachada de bondade, né, com esse verniz, que pode ter qualquer nome, são vários nomes, isso aí é uma índole violenta, que infelizmente pessoas que não tinham propensão a isso estão caindo nessa tentação. E isso, vamos lembrar, só para concluir, que isso é a origem dos regimes totalitários. Quando as pessoas que não estão alinhadas ou associadas, etc., a um grupo político ou algo assim, elas começam a ter a tentação de perseguir, patrulhar e até aniquilar o outro pela facilidade que aquilo lhe dá como promoção pessoal, né? Você ganha espaço a partir do momento que você tira o espaço do outro. Exatamente. Já vi que o livro é super atual. Acho que você, assim como eu, também está curioso para ter acesso a esse audiobook. Daqui a pouco eu falo de novo de como ter acesso para quem perdeu o comecinho do programa, mas não posso não posso encerrar essa entrevista sem falar algo do Fiuza mesmo, porque as pessoas viram de repente o Fiuza se afastar de tudo que fazia, das colunas aqui na Gazeta do Povo, o trabalho no Oeste Sem Filtro lá da revista Oeste, claro, estão sempre ansiosas, perguntando, e eu vejo porque eu participo de muitos programas, ou de alguns programas em que o Fiuza também participa, sou colunista aqui da Gazeta do Povo, como o Fiuza também é, e vejo as pessoas questionarem muito, cadê o Fiuza e todas as teorias da conspiração. O que você pode contar? O que aconteceu com o Fiuza? Foi só uma vontade de dar uma guinada, dar uma descansada daquele jornalismo opinativo diário, que é realmente muito atacado por toda essa conjuntura aí que você ilustrou bem e que está no teu audiobook? Ou houve efetivamente uma perseguição judicial que te tirou de cena? Eu respondo a uma acusação judicial, né? E essa acusação ela tem imputações sérias que, evidentemente, eu não concordo e não estão corretas, mas elas estão lá, essas imputações estão lá e eu preciso responder, porque é uma questão judicial, né? Quando estava no terreno só do debate, é uma coisa diferente, né? Quando está no terreno da imputação judicial, aí eu acho que a resposta principal tem que ser nesta via judicial, e é o que eu estou fazendo. E uma parte desse período aí, 6 meses, né, de ausência, eu me dediquei a isso. E eu poderia estar exercendo o jornalismo, né, com determinados cuidados, porque, né, ao longo de um processo assim, tem restrições, tem questões que ficam mais sensíveis, mas eu poderia estar exercendo com esses cuidados, e aí entra o outro ponto que você falou, a outra razão, né? Chegarmos a esse ponto, né, assim, desse tipo de imputação, desse tipo de questionamento, eu deixei de querer ficar vendo o que querem meus oponentes, né, ou quais são as origens, né, dessas intenções, e pensar no que se tornou o ambiente como um todo. Então, no ambiente como um todo, a crítica que eu exerço,
E eu fiz muito uma autocrítica, né, nesse período. Ela ficou, em parte, caricata. Todas as tentativas, né, essas coisas todas que a gente está falando até aqui. Por conta dessa tentativa do outro lado de estigmatizar o tempo todo. Então, se você defende a autonomia médica, e aqui eu lembro esse caso porque eu e o Fius éramos quase vozes dissonantes, não só na imprensa, mas fora do meio médico, no meio jornalístico, as pessoas tinham medo de falar, porque automaticamente era anti-vax, daí já tem um monte de apelidinho. Não, você está defendendo, você é contra segregacionismo de pessoas por essa ou aquela razão, que foi o que aconteceu na pandemia, e a invasão sobre a autonomia do médico e do paciente ali, de decidirem o melhor tratamento para cada um, né? Então, nesse aspecto que você está dizendo, vão criando uma caricatura em cima de você. E eu acho que é um pouco pior, porque é um pouco mais sutil até, você falou do outro lado, né? Só que essa ideia dos lados, eu acho que ela também é venenosa, ela também é parte do veneno. E eu sempre procurei no meu trabalho, desde já há bastante tempo, não só nesse período mais recente, mais inflamado, né? Eu sempre procurei mostrar que isso é enganoso, você imaginar que existe uma divisão em 2 grupos, em 2 credos. Isso não é verdadeiro. A realidade é muito mais... Você era uma voz dissonante nessa coisa de direita e esquerda, né? E eu sempre disse que o truque dos mal-intencionados está aí, está nessa simplificação, né? Porque vai sempre haver uma chance de você dizer que o outro lado é o mal. E nesse caso, quer dizer, o que a gente percebe, vendo, por exemplo, né, as pessoas que têm estado ou estavam fazendo as críticas numa mesma linha que eu faria, né? De alguma maneira, uma parte importante da sociedade não está ouvindo mais, porque fica tudo um pouco um disco arranhado quando se cria esses decalques simplórios, na minha opinião. Então, tem uma hora que, por mais que... E aí eu faço a minha autocrítica, né? A minha figura, o meu trabalho, os lugares onde eu aparecia falando, etc. e tal, de alguma maneira, estavam já... Estava pré-estabelecido, mais ou menos, qual seria a minha mensagem. Sendo que uma parte dessas pessoas, até a meu favor, nem estava entendendo exatamente a minha mensagem, porque estava nessa, do outro lado, não sei o que, tarará. Então, você falou, por exemplo, do período de pandemia, né? Vários dos nossos alertas sobre autoritarismo na pandemia, e nós vimos coisas muito graves que a história há de mostrar, que foi um período obscurantista, sobre subjugar populações, toques de recolher, né, com o pretexto de segurança sanitária jamais demonstrada. Nós vimos que vários das correntes que não seriam do outro lado, por exemplo, né, nesse álbum de figurinhas aí, praticaram esse tipo de excesso. Ou concordaram, na melhor das hipóteses. Né? Mas praticaram. Nós vimos na Austrália, Israel, sim, Reino Unido, né? Assim, locais em que os mandatários não tinham os decalques do que seria esse outro lado, falando do que você exemplificou, esquerda, direita, conservador, progressista e tal. E, no entanto, o mesmo problema, tão agudo quanto. Então, eu tenho a impressão, Cris, que para mim, é claro que a motivação inicial foi a questão judicial. Ter tempo e cabeça para preparar a defesa mesmo. Porque são direitos elementares, né, que ficam em jogo quando passa a haver um conflito judicial dessa monta, e aí não é possível, né? Assim, aí isso precisa ser defendido, preservado, eu preciso desse diálogo, né? Preciso esclarecer. Boa parte da minha defesa é a minha biografia, digamos assim, como artista, como escritor, como jornalista, os princípios que eu sempre afirmei. E aí, essa outra parte, quer dizer, eu acho que, por mais ênfase que eu tenha trazido nas minhas mensagens dessa maneira, nesse fronte que foi ficando tão inflamado, etc., de alguma forma, para a totalidade da sociedade, que precisa ter abertura, ela precisa não estar com preconceito em relação a você, em relação a mim, porque senão boa parte das pessoas de boa fé vão te colocar também num quadradinho
não vão te ouvir direito, ou vão ter uma opinião pré-concebida, ou nem vão te ouvir e vão ouvir dizer que você está dizendo certas coisas e a sua mensagem vai para o brejo. Então, eu acho que, para mim, é um período de exercitar algo que, na verdade, era a minha atividade central antes do jornalismo voltar para a minha vida com tanta força, que é a arte e a literatura. Sim. Então, eu estou com uma peça escrita que deve estrear no início do ano que vem, que até você assistindo, você acredita que vai receber uma possibilidade de reflexão sobre isso tudo que a gente está falando, mas não tem essa embalagem. Uhum. Né? Não é um programa... É uma outra entrega provavelmente para o mesmo público, ou talvez até para público. Não, para todo público. Eu quero falar para todo mundo, porque o veneno é esse, virou uma coisa segmentada. Sim. E aqui a gente entra na minha última pergunta, que é inevitável também, é quando termina esse período sabático? Eu sei que você está produzindo, que não é um período sabático propriamente dito, não está só descansando, mas está descansando um pouco a tua imagem desse estigma, dessas caricaturas todas, preparando sua defesa em relação ao processo judicial, produzindo muito, porque já tem aí o audiobook, já tem a peça, já tem o curso lá na Revista Oeste, enfim, tem várias coisas que estão surgindo. Tem um livro, um romance que eu estou escrevendo. Mais um, né? Já é autor de vários livros, mas já mais um saindo da gaveta aí. Também é um projeto saindo do forno, não da desse gaveta. momento. E eu acho, Cris, assim, que essa separação, que você chamou de sabático e tal, eu acho que isso está até, daqui a pouco essa divisão vai desaparecer. Porque, de alguma maneira, agora você está me dando essa oportunidade, a gente está conversando aqui, de alguma maneira, né, nós estamos passando aqui uma mensagem, estamos falando sobre tudo, né, eu não quero andar com um tabu, né, assim, tipo, não, eu estou aparecendo numa versão XYZ. Sou eu mesmo, o contexto eu não escondo, não estou negando de ninguém, né, tem uma questão judicial importante e ela me impõe a necessidade de defesa, mas eu realmente acho que preciso exercer o meu trabalho de comunicação e de jornalismo e de escritor de uma outra forma. Então, no lançamento, por exemplo, na Revista Oeste, nós fizemos um papo bacana lá durante uma hora e nós falamos do produto versus a conjuntura também, né? Uhum. Então, eu não vejo muito assim, eu acho que esses produtos estão chegando, o Revolução S.A., né, aqui na Gazeta, vai chegar agora, as pessoas vão acompanhar, é um outro tipo de feedback diferente desse, né, que a gente... Um produto novo também, né, Fiuza, porque não é muito comum a gente ver, já existe há muito tempo, né, não é novidade, audiobook, mas não é muito comum a gente ver nessa era agora, especialmente depois da pandemia, que está todo mundo consumindo só vídeo. Exatamente. Mas ou o texto que já era a tua praia mesmo. Felizmente o áudio também está, né? O Spotify, os podcasts e tal, eles estão indo muito bem e a gente está fazendo uma preparação bacana com trilha sonora, com efeitos sonoros e tal. E agora, de fato, é uma outra maneira de trazer não só a minha mensagem, de trazer o meu trabalho, né? É claro que o feedback... não será como a gente experimentou no Pingos nos Is, no Oeste Sem Filtro, porque aí você está fazendo uma análise de conjuntura diária ali, né? Diária, do dia, ao vivo, etc. E as pessoas estão à flor da pele. Mas até é um convite para quem está muito à flor da pele e não quer estar tanto, né? Porque está todo mundo, de alguma maneira, muito exacerbado, muito inflamado com isso. Eu estou trazendo uma outra maneira de refletir realidade, que é o que a gente vai sempre fazer de uma maneira ou de outra, mas por outras vias que eu acho que trazem um componente de entretenimento talvez maior, né? Tudo é um pouco espetáculo, mas assim, traz mais entretenimento, mais reflexão, então não tem o tiroteio, digamos assim, dos programas diários. Mas o público vai voltar a ver o Fiuza diariamente ou vai em pequenas doses com essas novidades que estão surgindo? Talvez. Não descarta, né? Não, de jeito nenhum. Eu estou experimentando. Eu só não quero ficar no disco arranhado. Né? Eu acho que, em parte, não para todo o público, e eu recebo muito carinho na rua e tal, em qualquer lugar, Curitiba, São Paulo, Rio, Norte, Sul. Eu recebo muito carinho de pessoas que me acompanharam, nos acompanharam, né, nesse período e que
nós ajudamos essas pessoas a entenderem certas coisas. Então, isso também é um trabalho que está feito, que está aí, né? Eu estou me expressando agora de uma outra forma, mas que não impede absolutamente voltar a fazer um trabalho diário, etc. Eu só não quero que seja um trabalho inútil, né? Inútil é um pouco demais, mas eu acho que assim, perdeu muito a eficácia, a compartimentação, a rotulagem, né? A rotulação, isso tudo ficou um pouco, para mim, esterilizou um pouco. Está tudo um pouco enguiçado. Tanto que você é uma das melhores críticas disso, a impostura, a hipocrisia está chegando em níveis inimagináveis, porque você diz, né, não, aquela luz ali é o escuro, são as trevas, e fica por isso mesmo. Por quê? Porque não está tendo, eu acho, esse trânsito bom de mentalidades, né, de olhares, não está tendo legal. Tá? Então, assim, aí tem o oportunista, tem o distraído, tem, enfim, várias coisas. Tem aquele que gosta mais mesmo das coisas divididas, porque ele é o bem e o outro é o mal. Tem os que se aproveitam disso porque tiram algum dividendo, que a gente já falou aqui no início. Com toda certeza. Para finalizar, um convite aqui para a audiência, para quem não é assinante, para quem já é assinante, para ouvir o audiobook Revolução S.A. Então vou virar, Rodrigo, vou virar para a câmera da verdade. Não, eu aproveito, né, Cris, e faço um agradecimento à Gazeta do Povo, porque, de fato, eu propus uma mudança de rumo, né, bastante significativa e rápida na parceria. A Gazeta acolheu absolutamente essa mudança para esse novo produto. E então eu sou muito grato à Gazeta do Povo e quero aproveitar para dizer que o Brasil tem muita sorte de ter um veículo como a Gazeta do Povo. E estamos falando o tempo todo nessa conversa aqui sobre não compartimentação, não segmentação e, atenção, a Gazeta não é um veículo de segmento. A Gazeta é um grande jornal que agora, graças a Cris, ao Paulo Pousonoff e outros craques, também tem a sua inserção audiovisual e é realmente um veículo interessado em liberdade e cultura. Então, é um agradecimento, né, por fazer parte da Gazeta do Povo e é claro que a assinatura da Gazeta do Povo é o sangue disso tudo, desses valores, da defesa da liberdade, né, da defesa da cultura, da civilização. Então, o convite, né, assinem a Gazeta do Povo, tem os números aí, depois a gente vai fazer uns vídeos para explicar um pouquinho melhor, mas assinem a Gazeta do Povo e tenham acesso, né, a essa, hoje em dia é um tesouro, né, é uma fortuna de conteúdos que a Gazeta oferece, e também agora o Revolução S.A., que é um trabalho narrado por mim e que traz entretenimento, é uma novela em 18 capítulos e que te coloca a pergunta: quanto custa um ideal? É muito importante que se pense nisso. Quanto custa um ideal? Acho que o Melor Fernandes que dizia, né, que desconfia de quem lucra com o seu ideal, né? Então, é uma boa provocação. Estamos fazendo quanto custa o seu ideal e vamos ver personagens, eu espero que não caricatos, personagens como são, né, nessa história de ficção, representando bastante desse momento, não só no Brasil e também não só desse momento, quer dizer, tudo que as utopias, né, que prometem a felicidade de um jeito um pouco rápido, podem trazer de risco para todos nós. Com certeza. Fiuza, muito obrigado pela presença aqui na coluna, aqui na Gazeta, no estúdio, com os nossos assinantes, com os nossos futuros assinantes, que eu tenho certeza que muita gente vai vir para a Gazeta do Povo para também ter acesso a esse audiobook. E você sabe que o espaço está sempre aberto aqui, né? Seja em programas diários, que a gente espera que uma hora o Fiuza volte, ou em visitas esporádicas, mas sempre trazendo novidade. Para minha sorte, eu sei que vou estar sempre junto com você, e aqui em outros
em outros frontes, né? Fronte não, vamos usar uma palavra melhor, em outras salas, né? Em outras salas. Aconchegantes. A gente não precisa de bunker, né? Não a precisa. A gente só precisa de acolhimento. É isso aí. Obrigada, viu, Fiuza? Obrigado, e agradeço também a você que nos assistiu até aqui. Só relembrando, para ter acesso ao audiobook Revolução S.A. do Guilherme Fiuza, novidade exclusiva para os assinantes da Gazeta, precisa assinar R$ 5,90 por mês, pelos primeiros 3 meses, para ter acesso não só ao audiobook, mas desbloquear todos os conteúdos da Gazeta do Povo. O link está aqui na descrição do vídeo. Eu sou colunista do jornal e também te espero lá.